Olá. Então, aconteceu uma coisa bem significativa ontem, né? Dia 25 de dezembro, pleno Natal, e hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Pois é, um movimento político que, vamos dizer, pegou muita gente de surpresa pelo formato. Exato. E a nossa base para essa conversa é uma matéria que saiu hoje de manhã, dia 26. O título já diz muito. Bolsonaro se compara a Deus ao lançar Flávio para 2026. Entrego meu filho. É um título forte. Muito forte. E a nossa missão aqui é justamente ir além da manchete, sabe? Entender o como, o quando e principalmente a linguagem por trás do anúncio do ex-presidente Jair Bolsonaro indicando o filho, o senador Flávio Bolsonaro. E é aí que a análise fica complexa. Porque o que a fonte descreve não é um mero anúncio político. É um ato de comunicação, assim, cuidadosamente encenado. Cada elemento, a data, o local, as palavras, tudo parece ter sido projetado para construir uma narrativa muito específica. Uma narrativa que vai além da política, né? Exato. Entra no campo do simbolismo religioso, do drama familiar. É quase uma peça de teatro político. E a gente precisa entender cada ato. Exato. Vamos começar pelo palco dessa peça, então. O fato principal. Jair Bolsonaro oficializou a indicação do Flávio. Mas o formato foi completamente atípico. Uhum. Não teve comício, não teve coletiva de imprensa, nada disso. A indicação veio por uma carta manuscrita, com o título Carta aos Brasileiros, o que já evoca um certo peso histórico. Sim, o título por si só já é uma tentativa de se colocar num patamar de outros momentos históricos, né? Mas o que realmente define o tom é onde essa carta foi revelada. O próprio Flávio leu a carta na frente do Hospital DF Star em Brasília. Sim. Pouco antes do pai passar por uma cirurgia de hérnia. E essa escolha é fascinante. Um hospital é um lugar de vulnerabilidade, de vida, de morte. Fazer um anúncio político ali, nesse contexto de fragilidade, parece uma decisão muito deliberada. Por que fazer dessa forma tão teatral? Quase íntima. Porque remove o ato do universo da política tradicional e o insere no universo do drama humano. Um palanque político é um lugar de força, de poder. Claro. Um hospital é o oposto. Ao escolher esse cenário, a mensagem subliminar é: isso aqui não é ambição política, é um ato de necessidade, de um pai preocupado tomando uma decisão difícil num momento de fragilidade física. Humaniza a decisão, né? Exatamente, e a blinda de certas críticas. É muito mais difícil atacar um gesto que é enquadrado como um legado familiar passado num momento de vulnerabilidade do que um cálculo político frio feito num gabinete. Quer dizer, a performance é a mensagem. O cenário de fragilidade serve como uma justificativa emocional para o ato político. Uhum. Transforma uma sucessão de poder em um testamento. Precisamente. É uma performance que visa gerar empatia, gerar solidariedade na sua base. A imagem é muito poderosa. O filho, leal, recebendo o manto do pai num momento de provação. Sim. Para quem já está conectado emocionalmente com essa figura, a cena reforça laços de lealdade que vão muito além da política. Quase feudal, você diria. Quase feudal, no sentido de um juramento de lealdade a uma linhagem. É uma boa definição. E se o cenário prepara o palco, a linguagem da carta é o roteiro principal. A fonte destaca uma frase que virou centro de toda a polêmica. E com razão. Bolsonaro escreve: entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. A reação, como o artigo aponta, foi imediata, principalmente no meio religioso. Claro. O paralelo com João 3,16, onde se lê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, é inescapável. Inescapável. Para qualquer pessoa com o mínimo de familiaridade com a teologia cristã, isso salta aos olhos. E não é uma metáfora sutil, né? Não mesmo. A estrutura da frase é quase idêntica. Um pai entrega ou dá o filho para um bem maior, seja a salvação da humanidade ou, neste caso, o resgate de uma nação. A questão que fica é: isso não é uma superinterpretação da mídia ou dos oponentes? Ou a intenção era ser tão direta assim,
tão audaciosa a ponto de se colocar nessa posição análoga de Deus? Olha, essa é a beleza e o perigo de uma declaração como essa. A ambiguidade é parte da estratégia. Como assim? Para os apoiadores mais fervorosos, a mensagem messiânica é clara, é poderosa. Eleva a disputa política a uma batalha do bem contra o mal. Mas para um público mais amplo, ou para quem achasse a comparação um exagero, a frase pode ser lida de forma mais literal. Ah, entendi. Um pai sacrificando a tranquilidade do filho pela pátria. A mensagem funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. E isso é muito eficaz. Porque permite que cada um interprete como quiser. Exato. E ainda nega, plausivelmente, a interpretação mais controversa. E a escolha da palavra resgatar também é muito forte. Não é melhorar, consertar. Não. É resgatar. Isso implica que o Brasil está cativo, refém. Exatamente. Resgatar é uma palavra de ação heróica. É o que se faz como a vítima de sequestro. Essa linguagem enquadra a situação do país não como um debate de políticas públicas, mas como uma crise existencial. O Brasil estaria perdido. E a candidatura do Flávio? Não seria uma proposta política, mas uma missão de resgate, uma cruzada. Isso justifica medidas extremas e exige uma lealdade incondicional. O que nos leva direto para a estratégia por trás de tudo. A combinação do cenário, da linguagem e, claro, do timing. A carta é datada de 25 de dezembro, o Natal. Sem dúvida. A escolha do Natal parece ser a peça que amarra toda essa simbologia. Como? Se a linguagem evoca a entrega do filho para a salvação, fazer isso no dia que celebra o nascimento do Salvador cristão é criar uma sobreposição simbólica, quase perfeita. É uma fusão. Uma fusão do calendário religioso com o calendário político. O nascimento da candidatura é anunciado no dia do nascimento de Cristo. Isso busca sacralizar o evento político, elevá-lo acima do debate mundano, do cotidiano. E por trás de toda essa camada de simbolismo, a matéria aponta um cálculo político bem pragmático, né? Com certeza. Analistas e lideranças evangélicas no texto veem isso como uma forma de unificar a base conservadora e, principalmente, de encerrar o debate sobre quem seria o herdeiro político. Sim, havia outros nomes da direita sendo cotados. Exato. E essa carta parece ser um ato de força, a sucessão passa por mim e pela minha família. E aí que a gente vê a genialidade estratégica da coisa, independentemente de concordar ou não. A linguagem sagrada e o drama familiar servem a um objetivo político muito claro: a consolidação do poder dinástico. Ele não está só indicando um candidato. Não, ele está ungindo um herdeiro. E isso torna muito mais difícil para outros pretendentes do mesmo campo político desafiarem essa escolha. Como você contesta uma decisão que foi enquadrada não como estratégia partidária, mas como um sacrifício paterno com conotações divinas? Fica parecendo uma traição, né? Exatamente. Não apenas política, mas há uma causa maior. E a carta reforça isso. Justifica a decisão como uma resposta a um cenário de injustiça e um esforço para que a vontade popular não seja silenciada. Ele se posiciona como um guardião da voz dos seguidores dele. Isso. A candidatura do filho seria a garantia de que essa voz não vai se calar. A mensagem é: eu não queria fazer isso, mas eles me forçaram. Por vocês. Vamos analisar a estrutura da carta mais a fundo, já que a matéria reproduz. A forma como ela é escrita parece seguir um roteiro muito claro. Começa com esse tom de sofrimento pessoal. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família. É o estabelecimento do ethos do herói. O primeiro passo em qualquer narrativa épica é mostrar o sofrimento, o sacrifício do protagonista. Isso dá autoridade moral para ele. Exato. Confere a ele a autoridade moral para os atos que virão. Ele não está falando como um político calculista, mas como um mártir que já pagou o preço pela causa. É um prólogo que prepara o leitor. E logo depois desse prólogo, vem a unção. Ele define o Flávio como a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente. Continuidade, essa palavra é a chave de tudo. Sim, não é um novo caminho. Não. É a garantia de que a mesma jornada, a mesma missão vai prosseguir.
E isso é crucial para manter a base unida. A promessa não é de mudança, é de perseverança. Vira uma missão de longo prazo. Quase uma dinastia ideológica, como você disse. A lealdade não é um programa de governo, mas é um caminho que deve ser continuado. E o portador dessa continuidade, por direito de sangue e por unção paterna, é o filho. E a carta então se encerra com uma bênção que funciona como um selo final, né? Amarrando o lema do movimento. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Essa frase final é um resumo perfeito de toda a estratégia. Note a expressão corrente de milhões de brasileiros. Não diz eleitores. Não diz eleitores ou filiados. Uma corrente evoca imagens de força, de união inquebrável, de um movimento espiritual, tipo uma corrente de oração. É verdade. Ele se posiciona como líder dessa congregação, não só de um eleitorado. E ao pedir que Deus capacite o filho na liderança dessa corrente, ele está passando o bastão e, ao mesmo tempo, pedindo uma sanção divina para essa passagem. Uau! A carta, como um todo, é uma obra-prima de comunicação para o público a que se destina. Começa com um sacrifício, justifica a sucessão, unge o filho e termina com uma bênção que sela o ato como vontade divina. Então, para a gente amarrar o que a nossa fonte nos permitiu desvendar, a gente está diante de um anúncio de sucessão política que foi, assim, deliberadamente despido de qualquer formalidade de partido e revestido de um drama familiar e religioso. Sim. Um pai, no momento de fragilidade, entrega seu filho para resgatar a nação num dia sagrado, usando uma linguagem que ecoa a narrativa central do cristianismo. A síntese é essa. A mensagem é que essa política não é sobre economia ou gestão nos termos convencionais. E sobre o que, então? É sobre fé, legado e destino. É uma narrativa poderosa porque apela para emoções e crenças muito profundas que existem num plano diferente do debate político racional. E ele acaba redefinindo os termos do jogo político para o público dele. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final, então. A carta descreve a candidatura do Flávio como a continuidade de um caminho. Essa transferência de poder tão pessoal, tão simbólica de pai para filho, enquadrada em termos quase sagrados, parece apontar para uma mudança, né? Exatamente. E essa é a questão que fica para a gente pensar. O que acontece quando a lealdade a uma figura, a um nome e talvez até a sua linhagem se torna mais central do que a adesão a uma plataforma partidária ou a um conjunto de ideias? E é uma boa pergunta. A gente está testemunhando uma transição de movimentos baseados em ideologia para movimentos baseados em identidade e lealdade pessoal, quase como um culto à personalidade que pode ser herdado. Se a continuidade é garantida pelo sangue e não por um processo democrático interno de um partido, o que isso nos diz sobre o futuro da representação política? É uma questão que certamente vai muito além deste anúncio. Fica para a gente refletir.